Só começar. A gente está discutindo agora produção de correntes. Tem dois mecanismos que produzem corrente contínua não, durante tempos longos. E esse mecanismo depende do referencial, isso que é a coisa importante. A gente pode ter toda vez que você tiver uma corrente, você vai ter uma força sobre uma carga. Isso é necessário porque, principalmente correntes em metais têm um atrito interno. Então, se você jogar um elétron assim, ele para. Então, para ele não parar, ele precisa ser mantido lá dentro. E aí, tem esse tipo de força aqui. Está disponível no eletromagnetismo. E nada mais. Ou seja, não existe um outro mecanismo capaz de fazer força sobre uma partícula. Ou é isso, ou a soma dos dois. Mas sempre serão essas duas coisas aqui. Aí, qual é a discussão do momento? Em algumas situações, você tem forças devidas a isso. Outras situações, você tem forças devidas a isso. Em algumas situações, você tem o mesmo problema físico, que pode ser ou isso, dependendo do referencial. Então, é isso que a gente está discutindo. Se o mecanismo de geração de campo elétrico é a lei de Faraday. Você pega um caminho fechado aqui e aumentar isso. Percorre o caminho nessa direção. Esse caminho matemático, ele não está na natureza. Você escolhe do jeito que você quiser. Só que você, para usar a convenção de sinais que a gente tem aqui, você precisa associar, colocar uma superfície do lado de cá, em cima do caminho. Essa superfície pode estar assim, eu posso puxar isso aqui, ficar um negócio assim. E eu preciso associar ao normal. E a normal tem que estar, isso que é importante, associada ao caminho pela regra da mão direita. Então você escolhe o caminho. Se você quiser inverter o caminho, a normal inverte e nada físico muda. E aí isso aqui fica dado por essa relação aqui. Certo? E aí, se você tiver uma variação temporal de campo magnético, que você pode ter de muitas maneiras, isso aqui gera um campo elétrico, esse campo elétrico gera uma corrente. Ou você pode ter um campo magnético que gera uma corrente. Isso aí depende do referencial. Às vezes, nem sempre. Uma situação que isso não depende do referencial. Exemplo clássico desse problema é o seguinte: você pega um fio, um arame dobra em forma de U, assim. Aí você põe isso aqui no campo magnético, saindo da lousa. Campo magnético em tudo que é lugar aqui. E aí você pega uma barra e desloca essa barra, raspando aqui no fio, né? E desloca a barra para cá. Assim. A gente já viu, numa das aulas anteriores, é o seguinte: se você pegar a barra sozinha, tira o U, põe campo magnético aqui, nessa região do espaço. Se você pegar essa barra e mover a barra assim, o que vai acontecer? Vai ter uma força de Lorentz, vai ter um elétron livre e tem calma. Tem cargas em movimento, cargas positivas e negativas. As cargas positivas, a força magnética não é importante porque ela age no íon positivo, que é pesado. Essa força existe? Sim, existe. Só que ela não faz nada. A força que causa algum efeito diferente é a força sobre o elétron livre aqui. E o
que você está fazendo? Está arrastando o elétron livre assim. Então você tem um V aqui e um B assim. E aí você tem um V, vetor B, que aponta para baixo. E, portanto, você tem uma força, já que você tem que multiplicar pela carga, que aponta para cima. Uma força de natureza magnética. O que vai acontecer? Essa força vai empurrar os elétrons aqui e vai manter isso parado se a barra estiver sozinha. E aí você vai ter um acúmulo de cargas, a mesma barra desenhada outra vez. O resultado disso, você vai ter carga negativa aqui e carga positiva aqui. E aí você tem um campo elétrico também lá dentro, que é assim. Tem o campo elétrico. E aí no elétron livre, então, aparecem duas forças. Uma força, vou tirar isso aqui, força elétrica assim, que é menos o campo elétrico vezes isso, e a força magnética, assim. Pessoal, tudo bem? Dúvida nisso? Pergunta agora o que muda quando eu coloco isso em cima do fio aqui. Que é o problema. Então, qual é a novidade? A novidade é que a carga vaza. Sim, se acumula carga aqui, ela pode vazar. E aí ela vai correr para cá. Sim, e aí você vai ter uma corrente aqui. Pergunta, essa corrente é Lorentz ou Faraday? Sou Lorentz ou Faraday? Tem dB/dt aqui? Não. E é o seguinte, você não pode pensar assim, se eu for na barra, não pensa assim. Que referencial que você está? Aqui no laboratório, aqui não tem dB/dt. Tudo bem? Você não pensa que você está na barra, você não está na barra, você está aqui. E aí você vem aqui e você não tem dB/dt. Então esse mecanismo está desligado. Ou seja, que você não vai ter isso na barra. Você vai ter isso daqui. Tudo bem isso aí? Pergunta. Então o que vai acontecer em seguida? Acontecer em seguida é que esse negócio aqui funciona como uma espécie de pilha. Vai ter um campo elétrico em todo o espaço aqui, assim. E portanto, esse pedaço do fio está imerso nessa pilha, entre aspas, que está aqui. Tudo bem isso? E aí vai ter uma corrente. Do jeito que ocorre quando você tem um condutor perto de uma pilha. E aí como é que funciona isso? Esse campo elétrico aqui, que age, que está presente aqui, ele tem essa forma, o campo elétrico da barra, do lado de fora dela, tem dentro também. Então, tudo bem, a barra está andando fazendo isso, criando campo elétrico. E fora. Por que ela cria um campo elétrico fora? Porque tem cargas acumuladas aqui. Aí, esse fio vai estar imerso nesse campo. E aí o que acontece? Mesma coisa que aconteceu na pilha do fio. Você vai ter cargas acumuladas aqui e você vai ter um campo resultante, que eu não tenho mais cor, muito laranja. Campo resultante. Você vai ter um campo assim, ó. Aqui. Você vai ter uma corrente aqui também. Pessoal, por que essa corrente existe? Aqui. Aqui se entende, tudo bem. Então a força de Lorentz sobre o campo elétrico. Por que o campo existe aqui? Porque a barra funciona como uma bateria, né? Sim, mas e por que o campo é assim aqui? Porque o campo da barra vai
Só tudo bem, isso que ele está falando, vai ter cargas acumuladas aqui. Certo? Como um problema que a gente discutiu na aula passada. Tem que ter. E essas cargas acumuladas que vão criar esse campo elétrico aqui. Tudo bem isso? Esse tem um campo assim. Se o fio for tiver a mesma seção transversal, o campo é igual, devido à lei de Ohm. O campo é o mesmo em todos os pontos. E aí, pergunta conceitual: o campo aqui é igual? Esse campo aqui é igual a esse? É igual. Só o conceito. Qual é a origem desse campo elétrico? Cargas. Se vai ser difícil, ver se você entende essa ideia. Só quem que cria esse campo? Cargas elétricas acumuladas. Tudo bem? O campo pode ser assim. Só não pode. Tudo bem? Desculpa. O campo... Falei uma bobagem. Que é o seguinte. Isso aqui... Pessoal, por favor, atenção. Isso aqui não é o campo, é a força elétrica. Tudo bem? Que é a força elétrica que faz andar do lado da corrente positiva. Os elétrons, de verdade, como é que os elétrons vão andar? Os elétrons vão andar assim, tudo bem? Só assim? Ok, corrente elétrica vai ser como? Contrário. Então, o meu desenho está errado. Tudo bem que eu representei os elétrons andando, não posso. Tenho que representar o sentido da corrente. Então, o campo aqui, que cara que ele tem? Olha esse desenho. Ele é assim. Então, o campo aqui é aqui, campo resultante, aqui assim. E a pergunta que eu estava fazendo é a seguinte: o campo aqui pode ser assim? Agora. Igual aqui? Não depende se existe o da batata. Depende, mas eu estou pensando em direção nesse sentido. Acho que se for, não vai ter acúmulo de cargas, né? Pois é, pessoal, isso que ele falou é verdade. Esse campo aqui é conservativo. Não é? Tudo bem? Por quê? Porque a integral dele no caminho fechado, se por isso aqui, descer, ele aqui é diferente de zero. Tudo bem isso? Então, daqui não pode ser assim. Então, esse lugar aqui tem que ter um campo diferente. Aqui tudo bem que seja o mesmo campo, que aqui só tem um campo elétrico produzindo a corrente. Pessoal, sim, essa coisa. Está claro isso? Isso aqui não pode ser assim. Para baixo. Tanto não pode que você olha esse desenho e você vê que não pode também. Outro jeito. Tudo bem? Só claro isso na sua cabeça, faz sozinho. Não é entender o que eu falo. Oi. Você falou que o campo tem que ser conservativo porque a corrente é uniforme? Não. Só por que esse campo laranja tem que ser conservativo? Porque esse pedaço aqui, esse campo é gerado por cargas que estão paradas no espaço. Certo? Então, isso aí é um campo eletrostático. Pega a pilha. Liga o fio aqui. Aqui vai ter um campo que é assim. E da onde que vem esse campo? Vem do fato de ter cargas
positivas aqui e negativas aqui. Então, esse sistema é um sistema eletrostático. Tudo bem? Então, necessariamente, e como que o campo aqui dentro da pilha funciona? Ele tem que ser o contrário disso. Porque senão a integral no caminho não pode dar zero. Só tudo bem isso? Sim. E a parte da corrente lá, a lei de Ohm, isso respeita? Pois é, isso respeita. Pessoal, por que a corrente na bateria anda assim? Para lá. Calma. A corrente anda corrente convencional, né? Anda assim. E então aqui dentro a corrente é assim, contra o campo elétrico. E por que ela anda contra o campo elétrico? Aqui dentro. Tem uma força química. Só força química, tudo bem? Se não tiver força química, a bateria não funciona. Então significa que tem uma outra força que faz algo artificial. Só o que é força? Desde o Newton. Só força é o sentido mais comum da palavra que a gente usa. Tudo bem, então dia frio você precisa fazer força para levantar da cama. Tudo bem? Se está cansado, precisa fazer força para assistir a aula. Tudo bem? Só o que é essa força? Nesse sentido. Isso daí é alguma coisa que está propondo violar a naturalidade, o espontâneo. Tudo bem? Por você não faria, se desse. Tudo bem isso? Então fazer força significa isso, violar o natural. Tudo bem isso? Então força sempre foi isso. E aí pergunta o que é o que é a força do Newton? Só por que a primeira lei de Newton é o caso particular da segunda? Você fala que é o ameaço? E aí você fala que se não tem ar, não tem força. Tudo bem? Aí se você falar que a segunda lei é o caso particular da primeira, a primeira é o caso particular da segunda, você está dizendo que Newton é pouco. É meio difícil. Você é um cara que não dá para dizer que é pouco, é o Newton. Por que ele ia fazer duas leis por uma só? Ele só fez segunda, foi tudo bem isso? Então por que Newton fez a primeira lei? Porque ele definiu que é natural. Sim? O que é natural? Você falou, linha reta. Tudo bem? Só depois de definir o que é natural, você pode definir o que é artificial. Tudo bem isso? Então, claramente, a primeira lei não é caso particular, a segunda é o contrário. Só como a gente a primeira lei não dá para fazer conta, a gente não estuda muito isso na física. O que é isso? Tudo bem isso? Então, de novo aqui, se fosse apenas elétrico, a corrente não ia correr. É uma coisa mais fácil, mais simples, não ter corrente. Aí ter corrente é um ato artificial. Você precisa inventar algo que pegue isso aqui e leve para cá. Que é a força química. Tudo bem? Então lá dentro tem uma força química. Pessoal, aqui tem uma força não elétrica. Tem a força magnética. Tudo bem? Então, aqui dentro você vai ter o seguinte, você vai ter um campo elétrico. Olha, é igualzinho, tá vendo? Essa situação aqui, exatamente igual a essa situação aqui. Deixa eu tornar o fio um pouco mais gordo. Só. Certo? O que você tem no elétron aqui? Você tem um campo elétrico, aqui é carga positiva embaixo. Olha esse desenho. Carga negativa aqui.
Então você vai ter um campo assim, ó, elétrico. Tudo bem isso? Só é esse campo que permite a integral do campo laranja ser zero num círculo. A gente vai equacionar, isso vai ter que ser. E aí pergunta, por que a corrente vai para cima? Porque tem força magnética. Tudo bem, isso aqui é campo, isso aqui é campo. Força para comparar as coisas, não posso comparar a força com o campo, eu tenho que pegar V vetor B. E V vetor B, nesse problema, aponta para baixo. Tudo bem isso? Pessoal, sim? E aí pergunta, como é que a corrente pode ser a mesma em todos os pontos? Ela pode ser a mesma desde que isso seja igual a isso, e isso menos isso seja igual aos outros. Então, tudo bem. Aí a corrente é a mesma. E é isso que acontece. Pergunta nisso. Como que vaza carga? Quer dizer, vaza carga porque tem um contato, tem que ter um contato elétrico. Então, tem que entrar um metal em contato com o outro. O que significa que essa carga, o fim desse fio, não é mais esse ponto aqui. Imagina que o fio fosse aberto. Em vez de ter o U fechado, põe o primeiro fechado assim. Aí você põe a barra aqui. Imagina que eu pegasse e cortasse o sistema assim. Pergunta onde quer parar essa carga na hora que eu empurro a barra. Ela vem para cá, tudo bem? E isso daqui, ou seja, isso daqui estende. Não interessa daqui é um pedaço na sua cabeça, daqui é outro pedaço na sua cabeça. Eletricamente é o mesmo pedaço. Tá? E ele vai parar o mais longe possível. Então a carga vai parar aqui. Tá? Pois. O V vetor B não tem unidade de campo, então eu. V vetor Não B. tem? Não tem? Ah, sim, de campo elétrico. Tudo bem isso? Só o V vetor B tem unidade de campo elétrico. Senão não dá para somar isso aqui. A equação tem que ser homogênea, dimensionalmente. Tudo bem isso? Só o V vetor B claramente não é campo. Quem é campo é B, mas de qualquer jeito, do ponto de vista de dimensão, o V vetor B faz a mesma coisa. Só claro isso aqui? Pergunta. Então, se eu quiser determinar a corrente desse sistema, tem que dar umas dimensões para isso que eu vou chamar de A, isso daqui. Isso daqui eu vou chamar de B, mais VT. A ideia do B é o seguinte, como se ela estivesse numa posição B inicialmente, aí eu comecei a contar o tempo quando ela estava nessa posição. E aí quanto é que valem, como é que eu equaciono esse problema? J em módulo, isso que não é vetor. E aí, J é sigma E, se eu passar o sigma aqui para baixo, e der números para esses lados aqui, isso aqui vai ser VB menos E1. Só tudo bem isso? Que a corrente é dada por isso aqui. Tem o campo elétrico e a força magnética.
Só assim. Vou ver, olha a segunda. Então, tudo bem esse pedaço aqui? O campo é o mesmo, tudo bem? Que a corrente é igual. E aqui, tudo bem isso aqui? Que isso é a pergunta que você tinha feito antes da lei de Ohm, tudo bem? Só o que é isso? Só o seguinte, a matéria do curso, só, a matéria do curso é daqui até o fim, tem um monte de coisa nova. Então, não deixa ter ilusão que você vai entender isso em casa, porque vai dar muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E toda hora vai ter uma coisa nova. Conceitualmente difícil. Difícil como essa. Mas vai ter. Então, por favor, tira a sua dúvida agora. Oi. Tipo, se eu fizesse a superfície, tipo, uma superfície cujo contorno é até a borda e a próxima... Pera um pouquinho. Que superfície que você está pensando? É tipo a superfície que seria furada por um DBDT. Mas não tem DBDT. Mas se o... Ou seja, nesse problema, é o seguinte, não precisa ficar inibido de ter essa dúvida, porque é totalmente razoável a sua dúvida. Tá? A gente está começando bem isso agora, precisa ganhar experiência. Mas é o seguinte, quando eu uso Faraday, aí eu tenho que pegar o caminho e a superfície. Aí Lorentz, eu uso outra linguagem. Inclusive isso é uma dificuldade de você tratar o problema. Certo? Esse problema você discute em português, tem que se discute em inglês. Não tem jeito. Tá? Então aqui nesse problema eu não vou pegar a superfície nem caminho. Só vou pegar isso aqui. Tudo bem? Só mais perguntas, oi. Professor, não entendi se esse campo aí é conservativo, elétrico. O campo elétrico é conservativo. Ele tem que ser. Por quê? Para integral da zero? Pois é. E por que ele tem que ser conservativo? Quem que cria esse campo? A barra? A barra. E mais do que a barra, são as cargas que se acumulam nessa região, originalmente. Tudo bem? E aí, essa carga vai gerar outras cargas. Vai perturbar esse sistema e vão acumular cargas positivas e negativas aqui, 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 aqui. Em tudo que é lugar. Inclusive aqui. Tudo bem isso? Eu não entendi por que ele tem que ser conservativo. Porque é campo de carga. Quando que o campo é não conservativo? Tudo bem? Ou seja, quando você tiver um campo magnético variando o tempo, aí você cria a linha de campo assim, e aí esse campo não é conservativo. Quando você tem carga, você cria campos assim, e esse campo é conservativo. Mas ele vai ser conservativo nos dois referenciais? Não tem dois referenciais, só tem um referencial aqui. Pessoal, o que é referencial? Referencial não é fio. E referencial não é objeto físico. Mas referencial é um sistema de eixos que você coloca aqui para você equacionar o seu problema. E aí quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu tiver um móvel aqui, quer dizer que é o referencial da sala. Com esse móvel é o referencial da sala e eu não preciso vir para o referencial disso. Se eu quiser eu posso, é outro problema. Mas em geral eu não preciso. Então eu estou me movendo no referencial da sala e sem problema. Tudo bem? Ou seja, o fato de eu me mover não me transforma no referencial. Tudo bem? Então o referencial é esse objeto totalmente parafusado aqui na lousa. Ele não se mexe. Então só tem um. A barra que se mexe no referencial.
Tudo bem? Só mais pergunta. Só assim isso. Se você olhar, tudo bem essa equação. Isso aqui o que é? A lei de Ohm. Quantas igualdades tem aqui? Se você contar, essa aqui não vale, porque isso aqui, estou pensando nos campos. Você tem uma aqui, duas aqui, três aqui. Quantas incógnitas? 4. Você não resolve esse problema. Qual é a condição que falta? Aí você vai falar E conservativo. Então, integral e E laranja. Daqui é laranja. DC igual a 0. E aí, se você olhar nesse caminho aqui, o que você vai aprender? Agora, para fazer essa conta, eu tenho que pegar um caminho. Tudo bem? Eu não vou apoiar a superfície nenhuma, né? Eu vou pegar um caminho. Que caminho que eu pego? O que eu quiser. Então, eu vou pegar um caminho, só para não poluir mais o desenho, eu vou pegar um caminho assim. Nesse sentido. E se eu pegar o caminho assim, isso aqui me dá o quê? Nesse pedaço, isso aqui é A, isso aqui é B mais VT. Então, isso aqui vai me dar E1 vezes a... Desculpa, bom, tanto faz. E1 vezes A. Tudo bem que a contribuição para essa integral desse lado aqui. E aí, todas as outras vão entrar com o sinal menos. Menos E2 B mais VT. Menos E3 A. Menos E4 V menos VT. Mais VT. Tudo bem isso? Igual a zero. Igual a zero. Então agora tem que resolver esse sistema. Essa equação aqui fica E1 menos E3 A, que é igual a E2 mais E4 B mais VT. Oi? Por que é só E1 vezes A e não VB menos E1 vezes A? Só pergunta dele. E a pergunta dele é muito importante porque a gente vai discutir o que ele falou lá em seguida, não agora. Pergunta, por que o V vetor B não entra aqui? Só o seguinte, calma, isso aqui é muito difícil, porque cada conta é fácil. Eu quero saber que conta que você faz, tudo bem? Isso que é difícil. E aí a sua pergunta tem total razão de ser. Pergunta, por que o campo laranja? Zero. E por que não entra V vetor B aqui? Só por que isso? Porque esse campo laranja é eletrostático. Tudo bem? Nesse problema aqui, V vetor B faz o papel da força química da pilha, que é a força não conservativa. Tudo bem isso?
Ou seja, esse problema é decomposto em dois pedaços. O pedaço branco aqui é a força, é o V vetor B de origem magnética. Isso aqui são as forças devidas a cargas que estão espalhadas em cima do fio. Tudo bem? E para as cargas, eu posso falar que o campo é conservativo. Tudo bem isso? Sim. Só já que ele perguntou, eu ia falar isso daqui a pouco, mas falo já, que é o seguinte. Tem um outro conceito nesse problema, um problema desse tipo, que é a força eletromotriz. E o que é a força eletromotriz? É F dividido pela carga, ou seja, a força por unidade de carga é TC. Isso daqui é a coisa que eu vou mais tarde, ou daqui a pouco, chamar de RI. Tudo bem? E aqui, nessa grandeza que vai chegar daqui a pouco na ponta, daqui um parênteses, aqui aparece o vetor B. Tudo bem isso? Então, precisa separar limpamente dois conceitos. Ou você pega a força eletromotriz inteira, você pode fazer os dois, mas você não pode fazer misturado. Então, ou você pega a força eletromotriz e calcula a força eletromotriz e escreve isso, que pode, ou você quebra o problema em pedaços, do jeito que eu estou quebrando aqui, acha o campo elétrico, faz isso daqui e você acha a corrente. Tudo bem isso? Sim? Limpo. Pessoal, só mais uma coisa. Da onde que eu vou tirar a corrente aqui desse problema? Eu vou ter que achar... Eu não sei nada disso daqui. Daqui é uma equação cheia de incógnitas. Na hora que eu fixar uma dessas incógnitas, eu sei J, se eu der J, eu sei I. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer nesse abordagem para resolver o problema é resolver os campos. Porque se eu souber qualquer uma dessas coisas aqui, que eu vou saber todas ao mesmo tempo, se souber uma, eu acho J, se eu souber J, eu sei I. Tudo bem? Pergunta? Então, o que a gente quer é resolver esse sistema de equações. Aqui. Esse e esse. E aí eu posso pegar todas essas equações e, como esses campos são iguais, aqui eu ponho tudo em função de um deles. Por exemplo, E3. Isso daqui é 2E3. Dada essa igualdade aqui de cima. Só agora eu não estou mais pensando em física, eu estou manipulando a matemática, tudo bem? Resolvendo o sistema de equações. A física acabou aqui. O equacionamento. Então, eu tenho E1 que multiplica A igual a E3 que multiplica A mais 2 tudo bem? E agora eu vou usar nessa equação aqui. Que VB menos E1 igual a E3. Duas equações. Tudo bem? Então, sei lá, tanto faz. Você tira E3 daqui. VB menos E1 igual... Bom, tira esse 1, vai assim, VB, passa o 1 para lá, igual E3 sobre A, que é o E1,
A mais 2B mais DT mais E3. Multiplica isso embaixo por A. E aqui fica 2 também. Salsinhas, pergunta. Ok, então o problema está resolvido porque eu sei, por exemplo, E3 em função de VB, e eu sei J. J é igual a E3, então eu sei que J é sobre sigma igual a E3, e E3 é dado por isso aqui. Salsinhas, pergunta. Só dúvida do procedimento. Só tem duas partes do problema. O problema tem uma álgebra. Tudo bem, a álgebra você faz cuidado, você sabe fazer. Mas o equacionamento do problema, dúvida nisso. Só qual é o equacionamento? O equacionamento sempre duas coisas. Primeiro, eu sei que a corrente tem que ser igual em todos os pontos. Aqui. Isso é a equação da continuidade, que garante essa relação aqui. Segunda coisa, o campo das cargas tem que ser conservativo. Manipulando essas duas informações, eu chego na expressão da corrente. Tudo bem? Pergunta. Para completar esse tipo de problema, é vantagem a gente escrever a corrente mesmo. Eu vou apagar esse pedaço aqui. Em função da resistência. Só a resistência desse sistema constante. Então, qual é a resistência do sistema? Eu sei que R L é o comprimento do fio, S é a seção transversal e ρ é a resistividade. E aqui nesse problema, o L varia com o tempo, tudo bem? O tamanho do fio cresce. Quanto que vale L? Tudo bem, o L de T. Sua pergunta? Então, nesse resultado aqui, eu tenho que I é JS, J é AVB sobre L de T, tudo bem? Porque esse pedaço está embaixo. E tem o sigma que está aqui, que ele vira um ρ embaixo, se eu quiser. Oi. Aí tem um S ainda.
Quem ia falar? Pessoal, o que é isso? Então, isso dá a VB sobre R. Pessoal, tudo bem? Pergunta? Só lembrando que daqui é um R de T, né? Porque a resistência naquele instante. Professor, Oi. em todos os problemas a gente também leva em consideração que o campo desse lado de cá, desse campo elétrico desse lado de cá, também está gerando uma diferença de cargas desse outro lado do... Você fala aqui? É. Pessoal, pergunta dele, aqui, esse lado tem algum efeito? Deve ter algumas cargas induzidas aqui, só que essas cargas não se movem, então elas estão paradas. Tá, isso aí não faz nada. Ou seja, pessoal, a pergunta dele é a seguinte: se a carga vaza para cá, o que impede que a carga vaze para lá? Certo? O pouco vai vazar. Só que ela vai vazar de carga entalada aqui nesse beco sem saída. Isso vai acontecer? Vai acontecer. E ele pergunta: essas cargas que contribuem para esse campo aqui? Contribuem também. Para a cara, que ele poderia chamar do entubamento do campo elétrico. Vai contribuir? Vai. Só que tudo isso aqui continua válido. Tá. Sua pergunta. Ok, agora, segunda discussão do mesmo problema, que é o seguinte: essa abordagem que eu fiz aqui é a abordagem microscópica que eu posso fazer. Por quê? Porque eu falei nos campos e nas forças, etc. Por que a gente faz isso no curso? Porque ela nos ensina mais a respeito da natureza. Certo? Pergunta: eu preciso fazer isso se eu estiver interessado apenas na corrente? Você pode falar: não. Ou seja, essa discussão que eu fiz aqui é a discussão principalmente para a gente poder entender a física do problema, o que está acontecendo lá dentro. Como é que é o mundo. Tudo bem? Na solução macroscópica, ela é bastante mais simples. Por quê? Então, olha uma situação aqui. Então, eu peguei a abordagem macroscópica. Pergunta: o que me autoriza a escrever força eletromotriz igual a RI? O que é a força eletromotriz? É uma força que ela é constante em todos os pontos do fio, já que por unidade de carga. Por quê? Porque a corrente é constante. Tudo bem? Então você tem sempre a mesma força. Isso daqui dá F sobre E vezes L. Na hora que você transforma esse negócio de campo elétrico em resistividade, dá resistência. Eu já fiz isso várias vezes. Então, e esse R, o que é? A resistência total do sistema, naquele instante. E aí pergunta: quanto que vale isso aqui? Como é que a gente calcula isso? Então, esse pedaço aqui, o que é F? F tem dois pedaços. Tem V vetor D mais E. Sobre todo o circuito, para descer. Então, tudo bem isso aí. A força total é isso. É devido a dois tipos de mecanismo. O mecanismo V vetor D e ao campo. Pergunta: quanto é que é a integral do campo laranja no caminho fechado? Zero. Porque é o campo aproximativo. Então isso aqui é integral
de V vetor B DC. Sim? Mas quanto que vale isso? O resultado dessa conta? É V vetor B, ou seja, daqui VB, desse que comprimento que entra aqui? Do fio inteiro? Só o fio inteiro? Sim? Não. Perguntar onde que V vetor B existe? Só o lado 1. Então dá. E aí a gente obteve um resultado da corrente. Tudo bem isso? De maneira muito mais simples. Oi. Então tem que tirar o símbolo de integral fechado? Oi? Tem que estar o símbolo de integral fechado, né? O caminho fechado. É fechado, mas em que sentido? Só pega o símbolo fechado. O que isso aqui significa? Você vai pegar o caminho inteiro. Você vai pegar o B, V vetor B em todos os pontos do caminho. Só que V vetor B. Não tem velocidade, não. V vetor B é zero aqui. É zero aqui, zero aqui. Então sobra só aquele pedaço lá. Tudo bem? Só mais perguntas? Só apagar isso, dúvida. Mudar o problema, na verdade. Se eu vou querer discutir outra situação do mesmo tipo de problema. Só que é o seguinte, uma situação parecida com essa que vocês estão vendo aqui. Tipo parecido. Só que eu vou simplificar isso aqui. Daqui tem uma região onde tem campo magnético. Tem um campo magnético que é forte nessa região aqui, a linha faz assim, sai do vermelho e vai para o azul, aqui para o norte, aqui para o sul, a linha faz assim aqui, ela faz assim aqui, então tem campo em toda essa região aqui. Aqui tem linha que faz assim, tem linha em tudo que é lugar. Se puser limalha de ferro, você vai ver isso. Mas o moral da história que interessa mais a gente, essa região aqui está cheia de linhas de campo assim. Então, eu vou simular isso para simplificar a geometria só, uma região de campo assim. E vou pensar que tem campo magnético uniforme aqui. Que é uma aproximação, só esse campo aqui não é uniforme. Ele varia de ponto a ponto, mas se eu levar isso em conta fica muito complicado, pega um B uniforme, o B é constante aqui. E aí eu vou querer entender o que acontece quando uma espira entra lá. Pego a espira aqui. Isso aqui não é uma espira. Você vê aqui uma placa. O que é espira? A espira seria a sua borda com arame aqui. Também por simplicidade eu quero fazer isso. Eu vou perguntar o que acontece quando eu jogo essa espira aqui dentro nesse sistema. Pessoal, você está vendo a força de Lorentz? Olha com força. Tudo bem? Olha, está vendo? Sim. Sim. Tudo bem? Então, nesse referencial, que eu vou pôr o referencial
B fixo, que é esse problema do ímã aqui. Nesse referencial, pessoal, aqui nesse problema tem DBDT? Não tem. E de novo, o que é referencial? Não é, você não vai olhar e pensar se eu tivesse sentado em cima da placa. Isso é outro problema. Faz mais tarde se quiser. Pergunta aqui na sala. Tem DBDT? Não tem. Certo? Então aqui não tem campo elétrico. Significa que quando eu mover esse objeto metálico aqui na frente, você vai ver só esse tipo de coisa aqui. Tudo bem? Deixa eu aumentar isso, senão... Ok? E aí imagina que eu tenho um sistema mais ou menos parecido com esse, onde eu jogo essa espira aqui com velocidade constante aqui. Enquanto ela não entra na região de B, ela se move com velocidade constante por inércia. Tudo bem? E aqui não tem corrente. O que é isso? O que acontece quando a espira começa a entrar na região de campo? Só não quero que ela comece a entrar, tem uma situação assim, ó. Semi-inserida lá dentro. O que vai acontecer? Você vai ter força de Lorentz aqui. Tudo bem? Você vai ter força de Lorentz aqui. Você não tem força de Lorentz aqui. A força de Lorentz, o que ela faz no elétron livre? Se B é assim, V é assim. Então, V vetor B tem essa cara aqui. Aqui também. Aqui também. Pessoal, o que é isso? Tudo bem? Só claro essa descrição que é isso que acontece. Isso dá corrente na espira. Só dá corrente. O problema é igualzinho ao anterior. Você vai ter uma barra, se você pensar... Esse pedaço aqui não é relevante, porque ele joga a carga só para o lado do fio. Aqui, você vai ter o quê? Vai ter carga... Daqui é o V vetor B. Isso aqui vai gerar uma força, que vai ter elétron aqui e carga positiva aqui. Isso daqui desencadeia exatamente o mesmo processo que a gente discutiu anteriormente. É igualzinho, igualzinho. Então, vai gerar uma corrente assim. Ok? Só qual é o valor dessa corrente? O que a gente aprendeu ali é o seguinte, que se eu quiser só a corrente, é mais fácil pensar na abordagem macroscópica. E aí eu pego a força automotriz, isso aqui é igual a RI. Então, com R eu sei, se eu souber as dimensões do fio, da espira, a espessura do fio, etc., o comprimento dela. E a única vez que eu não sei isso, como é que eu calculo isso? Então, isso aqui sempre vai ser assim, F sub menos E, ou seja, força por unidade de carga. Mas aqui é meio chato, se eu puder chamar isso aqui de campo, eu não ia escrever isso aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, aquele que aparece lá na força eletromotriz, é isso daqui.
Então, tudo bem? Então, a coisa que move, que é capaz de mover o elétron, que não é uma força, o nome é ruim. Na verdade, a força motriz é o nome dado por isso aqui. E o nome é péssimo. Que ele não é uma força. A força está integrada, isso daqui é trabalho com unidade de carga. Mas de qualquer jeito é uma história. Então, é o que a gente usa. E quando esse nome pegou, todo mundo usa isso. Então, esse é o nome oficial do bicho. Descia caligráfico. E aí você faz essa conta. E a conta que você faz é sempre parecida. Você vai pegar aquele objeto lá e colocar aqui. Então isso aqui vai ser integral de E mais M também. DC. Só pergunta, a integral do taquinho no caminho fechado sempre é zero? Não. Não cai nessa armadilha. Pode ser e pode não ser. Então aí você olha o problema, cuidado, aquele problema foi. Aquele problema não é, não foi. Tudo bem? Ou seja, não tem regra, você vai pegar e jogar sempre fora isso. Mas nesse caso aqui, tem campo elétrico aqui dentro? Tem, porque tem corrente aqui. Sim, se tem corrente aqui, todo aquele jogo de direções de campo elétrico que eu desenhei, se aplica igualzinho aqui. Aquele campo elétrico é devido a cargas estacionadas aqui, isso aqui tem que ser uma coisa não conservativa. Desculpa, conservativa. Tudo bem? Então, nesse problema, isso aqui é igual isso aqui. Ainda, tudo bem? Nesse problema, isso aqui é constante ao longo da barra vertical que está lá imersa no campo. Por que? Porque o B é constante? Podia não ser, mas nesse caso é. Então, isso daqui dá V, B, L. L é o lado da ponta da barra. Só tudo bem isso aí? Pergunta? Então, você resolveu o problema. E você tem que VBL do RI. Pronto. Aí você sabe a corrente. Fazendo o mesmo desenho para a corrente agora, só a corrente. Só a corrente I, o elétron vai ser puxado para lá, o elétron vai fluir assim, e a corrente I vai fluir assim, então. Então esse I que está desenhado lá é essa coisa aqui. Pergunta? Só vamos lá, explorar um lado mais que a gente nunca falou antes do problema. Se você puser uma lâmpada aqui, no circuito ela acende. Pode acender, tudo bem?
Então a corrente passando pela lâmpada. E aí, você produziu luz. Só da onde que vem essa energia? Ele gerou corrente. Da energia cinética do elétron? Oi? O campo magnético gerou corrente. Tudo bem, mas mas o campo magnético gerar corrente é energia? Isso é a energia que você está vendo no fim. De onde que ela veio? Energia cinética do elétron? Isso é a energia cinética do elétron? Seria da placa que depois passa para o elétron, depois vira energia. Oi? Não seria a energia cinética da placa que está em movimento, que depois passa para o elétron. Mais isso. Então é o seguinte, quando eu empurro isso daqui, jogo lá, é que tem energia cinética. E aí gerou corrente. Se isso é verdade que você falou, o que deve acontecer? Deve ter uma força contrária ao movimento aqui. Tá? E tem. Que é isso que a gente vai ver agora. Quando você empurra, a placa lá dentro. Respira lá dentro. Então, aumentar esse desenho um pouco. E aí, pensa no elétron de novo. Esse elétron, se a corrente ir para baixo, o elétron tem um V assim. Pessoal, isso daqui é a velocidade V? Não. Então, não confunde. V é essa velocidade com a qual eu jogo a espira lá dentro. Então, por isso eu vou dar outro nome para essa velocidade, chamada de U. Eu não confundi, tudo bem? Pergunto, se eu souber a corrente, quanto que vale U? Antes disso, só tudo bem que U é para cima? Tem uma força magnética que a gente não falou ainda aqui dentro? Tem, porque tem um B assim. Só V vetor B. V vetor U, desculpa. U vetor B. Tudo bem isso? U vetor B dá isso. A força sobre o elétron. É isso daqui. Só o que é isso? Essa força breca a placa. Só sim, que breca. Pergunta. Pegar uma placa grande. Antes disso, olha quão livre é esse negócio aqui, ó. Ou seja, o eixo praticamente não tem atrito. Tudo bem? Sim? Nada nessa mão, tudo bem? Só o que é isso? E as placas são... O que acontece? Exatamente esse problema. Aqui ela entra, e aí quando a gente vai ver daqui a pouquinho, quando ela sair, ela faz a mesma coisa. Ela tem uma força que puxa o sistema para dentro. Tá, então ela é amortecida, tem uma força de origem magnética sobre a placa, contrária ao movimento, que é o que a gente está vendo aqui, que é, certo? A gente está vendo a força verde nesse sistema, e ela é contrária na entrada e na saída. Na saída eu vou fazer daqui a pouco, mas olha lá.
Tudo bem? Muito visível. Aí eu faço isso. Placa do mesmo tamanho, mesmo peso. Tudo bem? Sem amortecimento magnético. Ok? Poder da mente. Então, por que isso daqui não tem força magnética? Porque isso daqui é ranhurado. Bem, a gente cortou esse negócio aqui, ele parece um pente, e com isso, essa corrente não consegue circular. Tudo bem? Então é a mesma placa, só que você cortou a placa aqui, não tem corrente. Tudo bem? Tem massa, tem tudo, só que não tem corrente. Aqui tem corrente. Só claro isso? Pergunta. Se eu... Pode brincar com isso aqui, uma plaquinha menor. Então a previsão é que a placa menor vai amortecer mais ou menos. Menos, está vendo? Ela... Uma placa de cobre. Então quem amortece mais? Placa de cobre ou alumínio? A corrente será igual, porque a condutividade é igual praticamente. Qual é a diferença do cobre e do alumínio? O cobre tem mais massa, então ele tem mais inércia mecânica. Tudo bem isso? Ou seja, a energia potencial da placa de cobre aqui é maior que a de alumínio, porque o M é diferente. E aí o trabalho dessa força aqui é igual, só que o efeito do trabalho é diferente. Tudo bem? Então sim, a força é igual, que age no alumínio e no cobre. Praticamente porque a resistência é igual, só que o efeito dessa força é diferente. Só tudo bem? Pergunta. Oi? Se fosse a espira ao invés da placa, seria as mesmas coisas? Só se fosse a espira ao invés da placa, seria a mesma coisa? Sim e não. Qualitativamente seria exatamente igual. Só que, quantitativamente, a placa funciona muito melhor que a espira. Se você fizer a espira... Qual é o problema da espira? É que esse campo que a gente consegue aqui é um campo pequeno, relativo no espaço. Aqui eu estou fazendo um campo grandão, estou colocando a espira dentro do campo. Pergunta se a espira está dentro do campo? Não está. Está mais ou menos, porque o campo está por aqui, mas a parte forte do campo só pega essa parte central. Então, no caso da espira, o efeito seria menor. Mas o efeito quantitativo, e aí eu fazer demonstrações, provavelmente não ia haver grande coisa. Mas o efeito qualitativo é igualzinho. Só assim isso? Pergunta. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Fale. Desculpa, só uma coisa. Eu quero levar isso para o Renato. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que vocês viram? Quer ver de novo alguma coisa? Tá. Então, vou fazer uma coisa. Eu vou levar isso na sala dele e venho aí a gente discute isso que você quer. As placas. Oi? As placas são magnéticas? Pessoal, a placa magnética, a pergunta dele é super importante. Tá, se você tiver um instrumento de ferro e uma moeda, por exemplo, você... Então, quem tem uma moeda para me emprestar? Acho que você me deu uma ruim. Que precisa ser... Você me deu uma de latão. Se tem uma moeda de R$1, manda aí. Obrigado. Só assim. Na verdade ele não pegou a chave, ele pegou mais a argola.
A chave deve ser de latão, qualquer coisa assim, que provavelmente é. E aí ela não mas a argola que é de aço, ela gruda bastante. Tudo bem? Então, o segundo já vem. Sim. A gente está colocando foco ali no elétrico. A gente não tem problema da placa estar freando, não tem que dar, tipo, que nem a gente vê aquele problema de olhar para a rede iônica. Olhar para A rede iônica, tipo, o material dele mesmo. Pessoal, a pergunta dela foi uma pergunta super interessante, que é o seguinte: aquela placa que eu peguei e que eu soltei, tudo isso, o peso daquele negócio não era o elétron, tudo bem? Nem a placa era o elétron, a placa era a rede iônica. Tudo bem? Quando você pega aquele negócio, aquilo lá é a rede única. E aí eu soltei aquele negócio e você viu que teve uma força na placa. Então, moral da história é o seguinte, que esse fenômeno ainda é um pouco mais complexo. Certo? O que vai acontecer? O elétron vai se deslocar um pouquinho aqui e vai criar uma força tipo efeito Hall, e esse campo elétrico, na verdade, que segurou a placa como um todo. Sua pergunta dela, total razão, tudo está ótimo, tudo bem? Ou seja, nunca a força magnética vai agir sobre os íons de maneira importante. Ali age porque o íon também está se mexendo um pouco, mas o efeito principal é esse daqui, da corrente. E aí, quando isso acontece, qual é o que tem em seguida? Tem aquela coisa que a gente discutiu, que a força magnética não age sobre a rede iônica direto, em geral. Ela vai deslocar os elétrons um pouco do centro do sistema e isso vai dar uma força elétrica, e essa força elétrica sim que breca a rede iônica. Tudo bem? Total verdade. Se o eletromagnetismo é simples, nada em eletromagnetismo é simples. Então vamos lá, quanto que vale U? A gente vai usar aqui J igual a... Eu vou
os sinais dessas coisas porque, para ir mais rápido, e os sinais estão contemplados aqui no desenho, tudo bem? Então, J em módulo é E, NU. N é o número de elétrons livres por unidade de volume. I é JS. E, portanto, posso falar que I é E, N, S, U. O I eu conheço porque eu isso aqui. Então eu já calculei nesse problema. Então, você pega a força que age num elétron, F, igual o quê? É E, U, B. Tudo bem? Que é essa força verde aqui. Então, infelizmente, vou usar para cá porque eu não quero apagar nada que está por lá. Então, eu sinto muito. Aí, você pega U daqui e coloca aqui. Então, você tem que F igual E, B. Agora, eu vou pegar o U e escrever como I sobre E, N, S. Tudo bem? Quantos... Isso daqui é a força que age sobre um elétron livre. Qual é a força total que age sobre a barra? O F na barra. Não expira, expira. Eu vou ter que multiplicar esse negócio aqui pelo número de elétrons livres que tem aqui, que é N vezes o volume daquele pedaço, que é LS vezes E, B, I sobre E, NS. Então isso aqui cancela, cancela, cancela. E isso aqui fica igual a B e L, que era o resultado que a gente já tinha visto antes. Oi? Quem quer? L, pelo seguinte, o que é isso daqui? É a força sobre um elétron. Agora pergunta, se você pegar a barra andando aqui, assim, entrando aqui dentro, quantos elétrons tem nessa barra? Livres. Vezes o volume. E isso daqui é o volume, que é o comprimento da barra vezes a seção transversal do fio. Isso aqui é a seção transversal, vezes isso, dá o volume desse objeto. Isso multiplica por N e dá o número total de elétrons lá dentro. A parte de cima não conta, aquela de cima e embaixo? Aqui não conta por quê? Porque essa força, ela não dá, o trabalho dela é só puxar o elétron para baixo contra o fio. Então aqui, nessa região, só a única coisa que a força faz é diminuir, é mexer um pouquinho na corrente, mas ela não segura a barra. Tudo bem? Então a força que segura a barra é esse pedaço aqui. Tudo bem, potência fornecida. Não, calma. Imagina que eu queira agora, tem duas possibilidades que eu posso considerar. Ou aquela do Pedro, que eu soltei o Pedro, deixei o Pedro sozinho, balançando lá dentro. Em cujo caso, se eu atirar a espira
aqui dentro, com uma certa velocidade, a velocidade vai diminuir continuamente enquanto ela está entrando. Tudo bem? Uma situação, mas eu vou querer pegar uma outra situação. Imagina que eu faço uma força externa e mantenho a velocidade da espira constante. Tá? Nessa situação, isso aqui que é a força sobre a espira, se a velocidade da espira é constante, tem que fazer uma força igual a essa, para continuar empurrando a espira. Então isso aqui também é a força externa. Ele pergunta qual é o trabalho da força externa. Ou a potência fornecida. Certo? Vai ser FSV. Tudo bem? P com FV. Então, se você usar essa relação de cima, isso dá B I L V. Sim. Esse é a expressão da conta lá. B, L, V, R, I. Então isso aqui é R ao quadrado. Certo? Como esperado. Ou seja, o que isso mostra é o seguinte, que se eu pegar nesse problema e empurrar a espira com velocidade, mantiver a velocidade da espira constante, na hora que eu estou entrando, eu vou ter uma dissipação de energia por efeito Joule. Ou acender uma lâmpada se eu quiser. O FE. O FE é isso daqui. É a força de Lorentz aplicada, força de Lorentz sobre o elétron, que anda assim, tem essa direção, o B, e aí a força é a carga vezes isso. Ou seja, aquela expressão lá. Então. Tudo bem? Sim, mas essa passagem é a mesma força, esse FE... Não, isso que eu estou falando. Pegar a força do elétron, força do elétron, força do elétron, e aí a força sobre todos os elétrons. Aí você pega a força de um elétron, que é isso aqui multiplica pelo número de elétrons total do fio. Mas como que eu chego desse F ali vindo do outro? Aqui? É, do EUB. Substituiu ali o raciocínio. Você tem uma relação que a corrente, densidade de corrente é carga N velocidade. Certo? E isso aqui é I. Então, essas três expressões aqui me permitem escrever que I é isso aqui. Tá? E aí aqui aparece o U. Então eu tirei o U daqui, matei o U dessas duas equações e escrevi daquele jeito. Professor, Oi. quando você disse que vai jogar a espira dentro do campo magnético com uma velocidade não deixar ele só para a inércia, ele vai ser freado durante a passagem dentro da área de campo, considerando que o campo seja constante, não vai haver uma força contrária ao movimento. Sim. Mas essa força vai agir pela inércia dos elétrons? Vai continuar sendo freado? pela inércia da espira. Ou seja, para eu dar um tranco na espira e dar uma velocidade nela, eu tenho que dar um tranco na massa total da espira. Uhum. E é essa massa que está se movendo. Sim. Tá, isso aí tem energia cinética. Certo, mas a força que freia a espira não é a força gerada pela velocidade dos elétrons? Sim. E o elétron só vai ter velocidade se tiver corrente. Sim, mas é isso que a gente viu aqui, que tem corrente e depois tem
Primeiro, nesse processo surge uma corrente, aqui. Tá? E aí, dada a corrente, surge uma segunda força, que é essa força aqui. Só que dentro dele, essa corrente vai tender a parar, né? Porque não vai ter variação de campo magnético. Não. Só a corrente vai tender a parar. A velocidade vai diminuir, então a corrente vai ficando mais fraca com o tempo. Isso é verdade. Isso que você falou é verdade. Ou seja, pessoal, o que ele falou é, pega, tira essa espira aqui, certa velocidade. Se eu não mantiver a velocidade, largar a espira, essa espira vai ser freada. Significa que esse V aqui vai ficando mais fraco com o tempo. E eu tenho que equacionar isso, mas é uma aceleração constante. Então, esse V aqui fica mais fraco. Se esse V fica mais fraco, esse U também fica mais fraco. E a força de frenagem também fica mais fraca. Tá? É por isso que eu não quis discutir essa versão, porque isso daí é mais, tudo varia e dá mais trabalho. Sim, mas se você começasse com a espira, em vez de colocar de fora dentro do campo, já começasse a colar dentro do campo... Eu vou fazer isso em seguida aqui agora. Vou fazer a espira atravessar o campo e ver o que acontece. Pessoal, tudo bem isso aqui? Esse pedaço. Oi. Eu fiquei confuso quanto à energia em si, não só a potência. O que eu mostrei é o seguinte, o que essa expressão que significa? Tudo bem, eu falei de energia, falei da potência. E eu peguei um caso mais simples do que o que ele falou. Por quê? Porque eu peguei a minha mão aqui, empurrei isso aqui, mantive a velocidade constante. Agora, o que a gente vê? Por que eu fiz essa conta? Simplesmente para a gente ver que o trabalho que eu tenho que realizar para... Se eu não realizar trabalho, a espira vai parando. Então, para não parar, eu tenho que fazer trabalho. Tá? E esse trabalho que eu faço vira o quê? Vira calor. Na espira. Por efeito Joule. Tudo bem? Então, isso aí é a concentração de energia. Ao longo do tempo, mas é a concentração de energia. Ou seja, estou fornecendo, bombeando energia com a minha mão e está tendo uma corrente e essa corrente está dissipando energia. E eu estou mostrando que o trabalho que eu realizo é igual à energia dissipada pela espira. Tudo bem? Ou seja, na hora que eu soltei aquela placa, ela fez assim, ela esquentou. Porque teve corrente lá dentro, teve efeito Joule. Só vou lá, mais pergunta? Só pega a espira dentro da região de campo. Tem força de Lorentz? Só tem força de Lorentz? Tem, só que ela é sempre assim. Linha vetor B é sempre isso. Em todos os lugares. Isso significa o quê? Significa que você vai ter um acúmulo de elétrons do lado de cima e um acúmulo de carga positiva do lado de baixo. Sim. Pessoal, o movimento da espira é inercial nessa situação. Só tem corrente. Não tem, tudo bem? Ou seja, tem esses acúmulos estáticos de carga, mas não tem corrente. Se não tem corrente, não tem força de resistência e então a espira se move com velocidade constante, sem forças. Ou seja, o movimento dela aqui é inercial. E na hora que ela sai,
Tem força de Lorentz apenas aqui, nesse lado, que é importante. Aqui empurra contra o fio. E aí você vai ter uma corrente de que tipo? Se o elétron é empurrado para lá, a corrente é para cá, então você vai ter uma corrente assim. Oi? Se a espira estiver se movimentando dentro da área de campo, vai ter corrente? Aqui? Não, aqui não tem. Mas se tem uma... Ah, não sei. Desculpa. Certo, tem uma polarização da espira, que as cargas são separadas, vai ter campo elétrico aqui em volta e tal, mas não há corrente. Por quê? Porque os elétrons são empurrados um contra o outro com a mesma força. Ok, na hora que você sai, aqui só para lembrar, nessa situação, força sobre o elétron é para cá, então a corrente é assim. Não, a corrente é assim. É contra o movimento dos elétrons. Inicialmente. E o que você vê? Você vê que você tem o mesmo fenômeno na entrada, só que o sentido da corrente é ao contrário. Tudo bem isso? Só ok? E aí, então, se o sentido da corrente é ao contrário, aquela força U que apontava contra a entrada do movimento, ela aponta contra a saída agora. E ela também segura a espira dentro da região de ímã, de campo. Tudo bem? Ou seja, faz força para entrar e faz força para sair. Desculpa. Tudo bem isso aqui? Essa função? Sim, isso. Pergunta. Um outro jeito de pensar a respeito do sentido da corrente é o seguinte. Esse sentido da corrente tem que ser tal que a espira não queira sair. Porque se ela quiser sair espontaneamente, o que você faz? Você gera energia cinética e corrente ao mesmo tempo. Não pode. Também tem que ter um preço para gerar a corrente, que é você fazer uma força externa. Vamos lá, pergunta. A corrente está invertida ali. Espero que não, pode estar. Força de Lorentz sobre o elétron, você tem V assim e B para fora. Certo? V é para baixo. Isso aqui é força de Lorentz. Desculpa, V vetor B. A força sobre o elétron vai ser fazer o elétron dar assim. E a corrente convencional é contra o movimento do elétron, que é assim. Eu acho que está certo. Professor, então, no exemplo da FDP que passa por um campo magnético, quando ele vai começar a entrar na área de campo, ele vai ter uma corrente. Sim. Quando ele passa pelo meio, se ele estivesse ali sem ter... Ele ainda vai ter uma corrente quando ele estiver passando pelo meio. Não é uma corrente desprezível. Ele vai dar uma deslocadinha de carga de uma distância menor que o raio do próton, do próton é. Um tiquinho, fica assim. Então isso é desprezível. A corrente, ela não
continua, tipo, tendo uma inércia. Se você fizer um... Não. Ah, pessoal, a corrente continua por inércia. Corrente tem inércia. Eu não queria falar disso, mas já que você perguntou, só corrente tem inércia? Tem. Isso é aula que vem. Que eu estou omitindo. O problema, se não for piada, ser só isso. Tudo bem, eu omiti a discussão para não espantar, mas a aula que vem a corrente vai ter inércia. Hoje não tinha. Tudo bem? Então, a aula que vem é inércia da corrente. Inércia do campo magnético. Foi. Se eu tivesse um campo uniforme no mesmo diâmetro que a espira, daria o mesmo efeito? Campo uniforme aonde? Se fosse mais achatado, assim, do mesmo diâmetro da espira. Não, pera um pouquinho. Você fala esse campo externo? É, sim. Ah, tudo bem. Se fosse. Só se esse campo estiver justinho aqui, é isso que você fala? Não, Acho mas que justo assim. Ah, não. Porque Pessoal, se o campo... Isso aqui é uma discussão desse caso. Se você pegar o campo e fizer uma região de campo assim, aí você começa tudo de novo. Coloca a espira dentro, pergunta se tem campo, se tem força, se tem corrente. Mudou, é outro problema. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode fazer, pode. Mas você não pode pegar isso aqui e entender isso aqui a partir desse. Você vai lá, senta e começa tudo de novo. Pergunta se tem corrente, etc. Vai ter uma hora que a espira está assim, aí você tem que discutir o que está acontecendo, tudo isso. Tá, então é outra discussão. Tudo bem? Ou seja, daqui é um caso, é outro caso, é outro caso. Mas você não tem nada geralzíssimo. Tudo bem? parece que como o campo só age nessa parte vertical, vai dar praticamente a mesma coisa. Pode ser que sim, mas eu não falo, senta e começa de novo. Pode ser. Depende do que pedaço, o problema sim, pedaço não. Tá. Ok. Só completar essa discussão, que é o seguinte. Esse problema aqui, a gente discutiu o negócio da espira, tudo com Lorentz. Pergunta, tem Faraday nesse problema? Sim. Pergunta, eu posso manter a espira constante e andar com B? Esse problema dá. Então, você vai ter uma situação, por exemplo, que a espira, agora o referencial está aqui, daqui não se mexe. Está parado. E essa região de campo anda assim. Pessoal, tem DBDT nesse sistema? Tem, porque no instante a espira está assim, e no instante seguinte ela vai estar assim, ó. O campo, desculpa. Então, nessa região aqui, você tem um DBDT. Aqui. Tudo bem isso? Que aqui tem DBDT nessa região. Tem bem em tudo que é lugar aqui, mas aqui tem DBDT. Só o DBDT aponta para dentro ou para fora da lousa aqui.
Só quanto que era o B antes, no instante anterior? Aqui. 0, tudo bem? E de repente ele fica B. Significa que o dBdt é um vetor para fora. Tudo bem? Aí, se tem um dBdt, o que vai acontecer? Vale Faraday e isso aqui vai dar origem a linhas de campo elétrico nesse problema que serão dadas pela regra do direito, o dBdt aponta assim. O campo elétrico desse problema vai ser uma linha assim, ó. Tudo bem, é difícil desenhar isso, não é simples, mas vai ter essa vai ser a coisa qualitativa. E, portanto, esse campo elétrico gera corrente na espira. Tudo bem? Oi. Porque se você olhar, olha de lado, tá? Isso daqui, essa espira olhada assim de lado, tudo bem? E aí, o B, num instante, e tem B nessa região aqui, e aqui não tem nada. Aí deixa eu passar um segundo, e essa fronteira vem para cá. Então, um segundo depois, essa região que estava vazia, ela passa a ser ocupada por um novo campo magnético que é igual ao anterior. Tudo bem? Então, aqui um negócio que não tinha nada e passa a ter, o dBdt é nessa direção. Tudo bem isso? Imagina que fosse uma grama. E aqui é o tamanho da grama. E aqui já tem, o gravado está fixo. E aí nasceu uma grama assim, a mais aqui. Isso que significa o B andar. Aí nasceu mais um B aqui. Outro B aqui, outro B aqui, outro B aqui. À medida que o tempo passa. E aí, o dBdt só existe aqui. Aqui ele é constante e continua sendo igual. Mas ele tem um dBdt aqui. Mas por que é diferente do caso anterior em que a barra se movia? Porque você estava aumentando a área, né? Pois é, não é. O que nós estamos discutindo é o seguinte. Ele está discutindo a essência dessa força aqui. Se você tem um problema, tem corrente? Tem. Da onde que vem a força? No caso que eu discuti no começo, bastante tempo, isso aqui não existia e a força vinha daqui, que fazia a corrente. E agora, eu estou falando, nesse caso aqui, não tem força de Lorentz mais. Tudo bem? Mas agora só tem campo elétrico. Sim. Tá, então, essa de novo é uma mensagem que, quando os dois forem possíveis, de um referencial ao outro, num referencial é magnético, no outro referencial é elétrico. Então a causa muda. Tudo bem? Só mais pergunta?